Estamos muito felizes por estarmos aqui na casa do Senhor desta manhã. Eu saúdo a todos vocês com a graça e a misericórdia do nosso querido e maravilhoso Deus. Aos que estão em casa nos assistindo, Deus abençoe a todos e que possam receber as bênçãos prometidas do Santo Sábado, aí onde quer que você esteja. Eu trago aqui nesta manhã comigo um abraço carinhoso dos 106 funcionários e professores do Colégio Adventista de Santo André. Nós temos ali um grupo muito animado, um grupo que trabalha, não só com o objetivo de ter ali o seu ganha-pão, mas principalmente salvar pessoas. Nós estamos ali trabalhando desde o início deste ano com este grupo de profissionais, colaboradores, que tem também no seu coração o desejo de apresentar a volta de Jesus a todos aqueles que nos cercam. E eu quero aproveitar o momento e pedir a toda a nossa querida igreja, aos que nos acompanham pela internet, para lembrarem-se de nós em suas orações, pedindo as bênçãos de Deus, porque a educação adventista, ela tem um propósito incrível na pregação do Evangelho. O seu objetivo também é anunciar a volta de Jesus àqueles que estão diante de nós. Meus queridos, nesta manhã de sábado, terceiro sábado do mês de agosto, nós temos o privilégio de estar aqui relembrando um dos temas mais incríveis da Palavra de Deus. Em todo o território da divisão sul-americana, a Igreja Adventista está neste sábado falando sobre um tema fantástico. E eu quero convidar aqui à frente a Alessandra. Por favor, Alessandra. Vocês perceberam que alguns estão usando uma camiseta diferenciada, cujo título é, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Minha vida... Que coisa linda, né? Minha vida, uma oferta ao Senhor. Muito obrigado, Alessandra. Este é o tema da fidelidade cristã no ano de 2020. E quis a providência divina nesta manhã, que pudéssemos meditar sobre um dos textos, com certeza muito conhecidos de todos nós, mas que vão nos fazer repensar se de fato a nossa vida está sendo uma oferta ao Senhor. E eu quero convidar os membros da nossa igreja, você que está na internet aí nos acompanhando, abra sua Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 25, versículos 14 até o versículo 18. São Mateus 25, 14 a 18. Incline a sua cabeça mais uma vez em atitude de adoração ao nosso Deus. Querido Pai, nesta manhã de sábado, o Senhor nos deu o privilégio de estudarmos juntos a Tua Palavra. Eu venho aqui humildemente para pedir a unção do Teu Santo Espírito sobre todos aqueles, onde quer que estejam neste momento, estarão estudando conosco a palavra do Senhor. Que o Teu Espírito trabalhe profundamente, deixando marcas incríveis sobre cada um de nós. É o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. São Mateus 25, no versículos 14 em diante, nos diz o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Meus queridos, a lição que quero estudar com vocês nesta manhã de sábado é a lição da produtividade. Produtividade. Chamemos de produtividade a uma vida vitoriosa, uma vida transformada, uma vida com uma transformação de caráter, ou aquisição de virtudes para a vida cristã. Enfim, a produtividade da vida cristã depende em muito da relação que o servo tem com o seu Senhor. Vejam,
A lição que nesta manhã queremos estudar é produtividade, mas depende do relacionamento que o servo tem com o seu Senhor. Vimos na leitura que fizemos nesta hora que os 2 primeiros servos da parábola apresentada tinham uma relação de amor, de confiança para com o seu Senhor. O Senhor acreditava neles, o Senhor os amava, o Senhor respeitava eles. E eles, estes servos que tinham um bom relacionamento com o seu Senhor, também o admiravam. Os servos, esses 2 primeiros servos, tinham grande admiração pelo seu Senhor. E aí, quando o Senhor foi embora, estes trabalharam incansavelmente para que os seus talentos, aquilo que o Senhor havia lhes concedido, eles procuraram trabalhar da melhor forma com aquilo que o Senhor havia lhes deixado. E sabe, meus queridos, a parábola relata que quando o Senhor voltou, uma coisa incrível aconteceu. Aquilo que o Senhor havia deixado para eles aconteceu o quê? Dobrou. Sim, aquele que havia recebido 5 entregou 10. E aquele que havia recebido 2 entregou 4. Dobrou como fruto do trabalho das mãos daqueles valorosos servos. Sem dúvida, meus queridos, que a produtividade destes servos estava muito ligada ao tipo de relacionamento que eles tinham com o Senhor. Mas o terceiro servo desta parábola tem uma história diferente. Sim, meus queridos, o terceiro servo desta parábola, nós vamos encontrar um outro tipo de comportamento. Sabe qual é o comportamento que eu vejo com o terceiro servo? Primeiro, eu vejo que ele era servo, mas eu vejo alguém como um poço de amargura, um poço de ressentimento, de ódio disfarçado, de descontentamento. Ele era servo, ele servia, ele trabalhava para o Senhor, mas no fundo, lá no fundo do seu coração, ele desejava que aquele Senhor estivesse morto. Falava mal dele, não acreditava nele. E todo poço de veneno que este servo acumulava, você e eu vamos acompanhar na Bíblia qual era o sentimento que ele tinha. Pegue a sua Bíblia, que você abriu agora para ler a parábola, veja o versículo 24 e o versículo 25 que diz: chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem muito severo, um homem que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, ou seja, com medo, com muito medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ah, meus queridos, um servo com medo nunca poderá ser um servo produtivo. A primeira coisa que um servo precisa para produzir, ele precisa se sentir amado, compreendido e também aceito. O fruto do sentimento maravilhoso de sentir-se aceito será a produtividade. Sim, é por isso que nesta manhã de sábado quis a providência divina que estudássemos uma das lições incríveis desta parábola, que é a lição representando o tipo de relacionamento que nós temos com o Senhor. É o relacionamento de Deus com o ser humano e o relacionamento do ser humano com Deus. Às vezes, a gente se une a uma igreja e a gente se torna cristão. No entanto, nós nunca descobrimos o que é de fato cristianismo.
Passamos a vida inteira frequentando uma igreja e ali participando das suas atividades, uma igreja que se diz cristã, mas nunca experimentamos a felicidade, o gozo de viver uma vida cristã. Eu quero nesta manhã retornar aqui com as nossas mentes lá no passado, lá na criação, no jardim do Éden, quando Deus criou Adão e criou a Eva. Deus não criou os seres humanos para serem robôs. Não. Deus não criou os seres humanos para serem seus robôs, para serem obedientes. Deus criou os seres humanos, Adão e Eva, para serem seus filhos. Deus jamais quis escravos. Deus quer filhos. Seres humanos realizados, valorizados, amados e também compreendidos. Se olharmos para a palavra do Senhor, vamos encontrar na Bíblia Sagrada o grande e maravilhoso relacionamento que Deus tinha para com Adão e também com Eva. Foi um relacionamento, meus queridos, de pai e filho. Você já percebeu isso? Você já percebeu nas primeiras páginas da Bíblia o relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva? Um relacionamento de verdade, de pai e filho? Todos os dias, diz a palavra de Deus, nós não vamos ler devido ao nosso curto tempo, mas diz a palavra de Deus que todos os dias, quando Deus chegava no jardim do Éden, Adão e Eva se lançavam nos braços de Deus, jogavam-se nos braços do Pai. Havia uma relação de confiança, meus queridos, de amor e de muito companheirismo. Sabe quando foi que apareceu o medo na vida do primeiro casal criado por Deus? Sabe quando foi? Sabe em que momento isto aconteceu? Quando os nossos primeiros pais decidiram tomar conta sozinhos da sua existência, da sua vida. Quando eles tomaram a decisão de não escutar mais a voz de Deus e ouvir aquilo que o próprio coração, que a sua cabeça lhes informava. Será que existe aqui alguma recomendação para mim e para você hoje? Será que quando eu quero tomar conta de mim mesmo, quero ditar aquilo que é melhor para mim, será que não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os nossos primeiros pais? Sabe, meus queridos, quando Adão e Eva usaram mal a liberdade que Deus lhes dera, eles então passaram a ter medo. Sim, quebra de confiança, quebra de relacionamento com o medo. Algumas pessoas têm perguntado, por que será que Deus permitiu que fosse colocado ali no jardim do Éden uma árvore da ciência do bem e do mal? Se Deus sabia que Adão e Eva iriam pegar, iriam comer, iriam pecar, por que Deus permitiu esta árvore ali? Sabe, meus queridos, uma coisa que Deus fez ao criar o ser humano, criou ali o primeiro casal com liberdade de escolha. Deus não queria robôs. Deus não queria pessoas que obedecessem porque tivessem medo de Deus. Deus, ao criar o ser humano, criou com liberdade de escolha, porque Deus é amor. E se Deus é amor e ama os seus filhos, como Ele poderia criar uma criatura que pudesse obrigá-la a amá-lo? Deus criou o ser humano com livre arbítrio. Sim, meus queridos, Deus não queria que o homem fosse escravo até mesmo do bem. Foi por esse motivo que Deus deu liberdade de escolha. Deus permitiu que Adão e Eva fossem criados com livre arbítrio. Seria um relacionamento livre, aberto, para que as criaturas pudessem amar, pudessem adorar a Deus em liberdade de escolha. Sim, meus queridos, foi isso que Deus fez, criou o ser humano livre. Mas o ser humano resolveu escolher, diante do seu livre-arbítrio, escolher algo para o seu mal.
É na Bíblia Sagrada que nós encontramos ali no Gênesis, quando Deus entrou no jardim do Éden, chamando ali Adão e Eva num determinado dia. O que foi que os nossos primeiros pais fizeram? Eles se esconderam por entre as árvores. O versículo 9 do capítulo 3 diz que Deus chamou Adão e Eva e lhe perguntou: onde estás? É assim que Deus hoje, meus queridos, tem se colocado diante do ser humano. Onde você está? Onde você está, Maria? Onde você está, José, Paulo, Pedro, João? Onde é que vocês estão? Por causa da liberdade de escolha, é assim que é um relacionamento que Deus quer, de liberdade, livre-arbítrio. Sim, é assim que Deus criou o ser humano. Mas infelizmente, meus queridos, quando há quebra de confiança, isso não da parte do Criador, mas da criatura, aí vem o medo, vem o senso de culpa que muitas vezes nós acumulamos em nós. Medo. O medo, meus queridos, ele é fruto do pecado. Sabe o que acontece hoje em nossos dias? Muitas pessoas têm procurado vir à igreja, têm procurado servir a Deus por medo, medo das consequências. Encontramos líderes que saem por aí pregando: olha, se você não obedecer a Deus, virá um castigo severo sobre você. Se você não amar a Deus, Deus vai punir você. Se você não for fiel, não agir com fidelidade, se a sua vida não for uma oferta a Deus, Deus vai lhe trazer consequências terríveis. Não foi assim que muitas vezes, muitos de nós fomos criados, até mesmo desde a infância? Olha, não faça nada de errado, porque Deus não gosta. Criamos uma imagem na nossa cabeça de que Deus está sentado num trono e com uma varinha ali apontando: quero ver quem está fazendo coisa errada aqui, porque nós vamos punir essas pessoas. Ah, meus queridos, esta não é a ideia do Deus que está na sua palavra, na Bíblia Sagrada. A ideia do Deus que está aqui na palavra dele é de um Deus que ama o seu filho, é de um pai que ama apesar das falhas e dos problemas que esses filhos têm. É assim que Deus nos ama. Quem coloca a ideia do medo sobre a cabeça do ser humano é o inimigo de Deus. E o diabo, meus queridos, ele é terrível. Quando alguma provação chega na minha vida, na sua vida, quando surge um momento difícil diante de nós, sabe o que ele faz? Ele começa a lembrar você das coisas erradas que você tem feito. E ele começa a dizer assim: olha, como você acha que Deus vai amá-lo se você cometeu tantas coisas erradas? Como Deus poderá amar você se você caminhou tão longe dele? Se você fez isso e fez aquilo? Sim, meus queridos, ele é astuto. E o ser humano, na sua liberdade de escolha, começa a pensar: é verdade, de fato eu não presto mesmo. Talvez seja por isso que eu estou sofrendo, porque Deus está me castigando. Eu não posso orar a Deus, porque Ele não vai ouvir a minha oração. A religião do medo é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque o inimigo vai fazer de tudo para levar você para uma vida de pecado e de miséria longe de Deus. Muitas vezes, se o inimigo não puder mantê-lo no erro, então sabe o que ele vai fazer? Ele é astuto. Então ele vai fazer com que você volte para Deus, mas pelos motivos errados. Ele vai fazer com que você permaneça com medo dele, das consequências, do juízo final. Ah, meus queridos, é por isso que a gente vê tanta gente por aí amargurada, machucada, triste, como um fardo carregando na sua vida, diante de um Deus que é terrível, terrível sobre o ser humano. Pessoas que alimentam em nós, pessoas que colocam em nossas cabeças, em nossas mentes, de que Deus vai culpá-lo pelas coisas que você tem feito. Sabe, meus queridos, se você se preparar por medo, a sua vida de preparação, ela não tem valor. Se você se aproximar de Deus por medo, o cristianismo, a vida cristã que você leva, não vale nada. Por medo,
unir-se a uma igreja, ser batizado e tentar cumprir tudo aquilo que Deus pede para você, não tem valor nenhum. Por medo, para não sofrer os castigos de Deus, para não receber a maldição, para que tudo vá bem, não tem valor para você. Mas sabe, meus queridos, sabe quando você vai perceber a fragilidade da triste realidade do tipo de religião que você está seguindo? Quando você chegar no momento mais difícil da sua vida, de pressão, de provação e de dificuldades. Quando você estiver no Getsêmani da sua vida, você vai perceber que você tem um vazio tão grande aí, na sua vida, no seu coração, que ninguém poderá preenchê-lo, a não ser o amor do Pai, o amor de Deus. O terceiro servo da parábola, ele não sabia que ele tinha medo de Deus. Ele pensava que era mais um servo, mais um membro da igreja comum. Ele não sabia que ele odiava o seu mestre. Ele não estava consciente do conceito que ele tinha de Deus. As acusações que saíram da sua boca, todas as palavras duras que ele se dirigiu ao Senhor da parábola do seu coração, apareceram quando ele chegou no momento mais difícil da vida, que foi no momento do seu ajuste de contas. E quando viu que o servo que recebera 5 havia multiplicado, quando ele percebeu que o servo que havia recebido 2 havia também multiplicado, e ele que recebera 1, ele não tinha nada, foi aí que ele se confrontou com a realidade da sua vida. Sabe, meus queridos, lamentavelmente eu tenho que dizer, ele não amava ao seu Senhor. Tinha um monte de acusações na sua cabeça. Na sua opinião, aquele Senhor era um homem justo, colhia aquilo que não havia plantado, cobrava aquilo que não havia semeado. Por isso foi que ele disse na parábola, receoso, então eu escondi na terra aquilo que era o meu talento. O Senhor da parábola é representado por Deus, o nosso Pai. Quando o servo se dirigiu àquele Senhor, estava como que dizendo diante de Deus, Senhor, o Senhor gosta de colher onde o Senhor não plantou nada. O Senhor gosta de cobrar coisas se o Senhor não produziu nada. Que cabeça deste servo, que mau comportamento deste servo. Será que nesta manhã de sábado, eu não estou falando aqui para alguém que está pensando no seu coração, Senhor, eu tenho servido o Senhor durante tantos anos, mas agora eu estou sofrendo, eu estou sem emprego, eu estou até com a Covid, eu estou com problemas da minha família, com várias dificuldades. Será que eu estou falando para alguém aqui nesta manhã que, assim como o mau servo, tem acusado a Deus de coisas que na cabeça dele Deus não está fazendo? Será que eu estou falando para alguém aqui nesta manhã, que tem olhado para a bondade do Senhor e tem visto que isto representa um mal na sua vida? Será que eu estou falando para alguém aqui que tem vivido um cristianismo com medo, receio de Deus? Sabe, meus queridos, o cristianismo verdadeiro é um relacionamento de amor para com o Senhor Jesus. Cristianismo é você se envolver com o Senhor Jesus. Sim, meus queridos, é estar junto com Ele. É como se você pegasse na mão de Deus e dissesse, Senhor, eu vou aonde o Senhor me levar. Eu estou junto contigo. Você não pode querer portar-se bem para ser amado. Guarde bem esta frase. Você não pode querer portar-se bem para ser amado. Você precisa primeiro ser amado para poder portar-se bem. Veja a diferença desta frase. Muitas pessoas esperam primeiro mudar de vida para procurar a Deus. Mas aqui é o inverso. É porque Deus me amou que eu vou amá-lo. É porque Deus me amou, demonstrou a sua maravilhosa luz, salvação sobre mim, é que eu devo me portar bem. O filho, meus queridos, que sente o amor do Pai,
é o que melhor se desenvolve. Este filho, ele não teme o futuro nem os desafios, porque sabe que está ao lado do Pai e que o Pai o ama muito, com um amor incondicional. A produtividade da vida cristã depende do tipo de relacionamento que você tem com Jesus. Nesta manhã de sábado, eu queria que você que está aqui me ouvindo nesta manhã e você que está me acompanhando pela internet, guarde bem o que eu vou falar para você agora. Você acha que só porque caiu uma vez, que Deus não vai mais olhar para você? Você acha que por cair 2, 3, 4, 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, aquele Deus que diz que ama você não vai amá-lo mais? Não importa quão longe você tenha andado do Senhor, não importa quais os caminhos que fizeram com que você se desviasse do Senhor, Deus o ama muito. E Ele deixou marcada para toda a história deste universo, que Ele ama muito e quer continuar salvando você, não importa o que você pensa sobre Ele. Sabe, meus queridos, você acha que os escorregadios desta vida afastaram você e que Deus não vai mais olhar para você? Deus o ama muito, meus queridos. Deus ama demais os seus filhos. A Bíblia Sagrada está cheia de exemplos de pessoas que foram amadas por Deus, buscadas por Deus. Na palavra do Senhor eu encontro aqui um pai que espera pelos seus filhos, um pai que procura pelos seus filhos, que chama os seus filhos e que jamais perde a esperança. Estou falando para alguém aqui nesta manhã, que está vivendo dias difíceis da sua vida e não acreditando mais que Deus o ama. Deus tem uma mensagem para você e para mim nesta manhã, que apesar de todas as coisas ruins que nós tenhamos pensado dele, Ele ainda nos ama. Sim, porque Ele é um Pai grandioso de amor. Eu trabalho há 32 anos na rede adventista e tenho ouvido ali muitas histórias. Alguns dias atrás me deparei com uma situação bastante interessante. Uma menina estava sendo alfabetizada e na sua alfabetização ela aprendeu com a professora sobre o sinal de mais, o sinal de menos, o sinal de multiplicação e o sinal da divisão. E aquilo foi tão impactante para ela, porque a professora na escola havia impactado a vida das crianças com os sinais. Ela disse, olha, isto aqui substitui a escrita, isto aqui soma, isso aqui subtrai, isso aqui multiplica, isso aqui divide. Um dia, a sua família foi convidada para ir a alguma igreja. E nesta igreja, quando eles se adentraram, eles perceberam que nas paredes da igreja estavam ali todas elas com muitas cruzes. E ao centro havia uma cruz linda, maravilhosa, banhada ali com a cor dourada. Naquele momento que a família entrou na igreja, aquela pequenina se assentou ao lado do pai e começou a olhar aquelas cruzes. E ela ficou encantada. E com a sua mente infantil, ingênua e inocente, ela olha para o seu pai e diz assim, papai, por que será que aqui tem tantos sinais de mais? Por que será? Ela havia aprendido na escola sobre o sinal de mais. O seu pai, sem entender, apenas olhou para ela e disse, sabe, filha, eu creio que alguém quer que aprendamos a enxergar que aqui nós somos mais com Deus. Nesta manhã de sábado, eu quero dizer a você, meu querido irmão e amigo, que ao olharmos para as pessoas e para este mundo, nós vamos ver a marca de uma cruz
que simboliza que quando eu estou com Deus, nada pode nos abater. Nada pode nos tirar do grande pensamento de Deus, que Ele nos ama muito. Nós somos a criatura mais linda, mais bela que Deus tem. Deus nos ama muito. Não permita que o diabo coloque coisas na sua cabeça para afastar do amor de Deus. Em todas as pessoas vamos ver ali a cruz do querido Salvador, que um dia não mediu esforços para dar a sua vida por mim e por você. Sim, meus queridos, nesta manhã de sábado, eu não posso terminar as considerações do sermão desta manhã, sem antes perguntar à igreja e a você que está em casa, quantos aqui querem receber este Jesus Cristo como o nosso Salvador pessoal, e a lembrança do sinal de mais na nossa vida, como aquele Deus que nos ama e que quer continuar nos salvando? Há alguém aqui nesta manhã que deseja isso para si? Posso ver a sua mão levantada nesta manhã? Você que está em casa? Que o Senhor nos abençoe. Eu convidei a Alessandra para cantar neste momento. A sua música vai representar um momento de entrega que eu e você devemos fazer ao nosso Deus. Se você se sentir neste momento sensibilizado, se o Senhor está falando com você também neste momento, eu quero convidar você em atitude de reverência, que você possa se colocar em pé durante a música, porque eu quero orar por você nesta hora. Vamos orar. Pai querido, obrigado por teu amor infinito sobre cada um de nós. Ah, Senhor, nós nunca conseguiremos entender a imensidão do teu grande amor, especialmente quando Jesus veio a este mundo para dar a sua vida por nós. Mas nós somos muito gratos, porque o Senhor nos ama, apesar daquilo que somos, apesar daquilo que temos, apesar de tudo que somos, o Senhor ainda tem um grande amor por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração e também a confissão daquilo que está no nosso coração nesta hora. Obrigado porque o Senhor nunca, jamais nos abandonou. Obrigado porque o Senhor tem vontade de nos reunir novamente. E esse é o desejo sincero do nosso coração nesta manhã. Onde quer que estejamos nesta hora, ou aqui nesta igreja, ou na internet, onde estamos, visita os nossos corações e confirma, querido Deus, a nossa vida ao teu lado, porque nós queremos estar para sempre com o Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém.